Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Almoço com o Físio. Vamos conversar um pouquinho, pessoal, a respeito de dor, tratamento, evidências científicas e enganações. E eu quero começar conversando com você a respeito de um paper que foi publicado a respeito da alimentação e neuroinflamação. Então, veja bem, pessoal, existem coisas que você acha que não controla, que você não tem um controle para poder ter efetividade no tratamento da dor, e existem coisas que você realmente não controla no tratamento da dor. Por exemplo, a experiência do profissional. E quando eu falo de alimentação, eu não quero aqui mostrar para você que eu sou nutricionista. Não sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, trato dor através de intervenções físicas e cognitivas, comportamentais e funcionais, e não vou te dizer aqui o que você deve comer para melhorar da dor. Eu só quero te dizer que isso influencia na sua dor. Então, vamos primeiro falar do aspecto dor, tá? Para chegar na alimentação. Ora, a dor, ela é sensação, emoção e pensamento. Se a dor é sensação, emoção e pensamento, eu tenho vários fatores que não são físicos interferindo na nossa dor. Então, por exemplo, se eu acordei hoje completamente desmotivado, já acordei dando palavrão porque acordei mais cedo do que deveria, porque era sábado e como eu não trabalho eu deveria dormir até mais tarde, mas não dormi. Levanto da cama, encontro a casa toda desarrumada porque a pessoa que mora comigo usou e desarrumou. Me estresso, me atraso para atividade física. Aí, do nada, recebo uma notícia ruim no telefone. Olha o que é que acontece. A dor é sensação, emoção e pensamento, a dor é comportamento. Eu tenho um aumento do campo receptivo dos nossos receptores periféricos, que são nervos que transmitem informações ao cérebro, e aumentando esse campo receptivo eu começo a hipersensibilizar o meu sistema nervoso e aumentar a sensação de dor, tá? Aí eu vou atrasado para os meus compromissos, volto para tentar almoçar no restaurante e a comida que eu gostaria de comer simplesmente já acabou. E se essa comida acabou, eu já me estresso novamente porque eu não encontrei a alimentação adequada, me reto, vou na lanchonete, compro um hambúrguer com suco de laranja. E aí eu quero chamar a atenção de pacientes que têm diabetes, que têm hiperplasia prostática benigna. Eu quero chamar a atenção para pacientes que são hipertensos, que estão usando antidepressivos, que estão usando analgésicos opioides, que estão usando medicações para controlar o colesterol, que tem como efeito colateral dores generalizadas nas articulações, que nesse momento que eu me estresso mais e não me alimento bem, eu coloco a ativação de células gliais e substâncias pró-inflamatórias no meu sistema nervoso central, no meu intestino. Existe um eixo que liga o cérebro ao intestino, e se você está comendo mal, meu amigo, o seu cérebro está hiperreativo. Essa semana, quem acompanhou os meus stories percebeu que eu coloquei um cara de olhos vendados para botar a mão numa caixa que ele não sabia o que tinha, e o que tinha dentro da caixa era um pano aveludado. E quando ele tocou no tecido desse pano, ele teve uma reação completamente exacerbada. Ele teve uma reação assim que ninguém entenderia se visse que fosse um pano. Ou seja, imagine você que está com dor, sem diagnóstico e não sabe o que é que está acontecendo. Aí você vai falar, mas Caio, eu tenho diagnóstico, eu tenho hérnia de disco, eu tenho artrose, eu tenho condromalácia, eu tenho impacto femoroacetabular, bursite no quadril, tendinite no ombro, síndrome do túnel do carpo no punho, epicondilite no cotovelo, eu tenho fascite plantar, esporão calcâneo no pé. Não é sobre isso que eu estou te falando. Esses diagnósticos fakes, na maioria das vezes, não são os causadores da sua dor. Isso mesmo, parece um contrassenso de falar isso, né? Mas esses diagnósticos são comuns em pacientes que não têm dor nenhuma. É só tacar uma ressonância magnética e superfaturar seu plano de saúde para aumentar o lucro do meu serviço hospitalar, do meu serviço de clínica, só porque eu preciso da ressonância para aumentar o valor que o plano me paga. Então, existem falcatruas na área da saúde que são nojentas, asquerosas e que nunca tem você, que é o paciente, na ponta da extremidade como seu interesse sendo atendido.
sempre os interesses são lucrativos, vamos dizer assim. Caio, e você não tem interesse lucrativo? Claro que tenho. Só que eu não consigo superfaturar meu raciocínio clínico. Eu não consigo superfaturar minha terapia manual. Eu não consigo superfaturar minha prescrição de exercício. Eu não consigo superfaturar uma agulha de acupuntura que custa 3 centavos. Entende? Então, eu não consigo superfaturar a prescrição de uma coisa que te dá autonomia. Então, eu tenho um viés, sim, de vendedor. Eu vendo um serviço de saúde. Eu vendo um produto digital, que são cursos. Né? Então, eu tenho o meu viés. Só que o meu viés não dá para superfaturar. Porque eu não te vendo procedimentos. Eu não te vendo quantidade de sessões no tratamento. Eu te vendo o tempo de tratamento de acordo com o seu prognóstico. Exemplo. Se você tem uma radiculopatia lombar comprovada por exame de imagem e comprovada por exame físico, o seu prognóstico é de 1 ano. Se você tem um quadro inconclusivo, completamente inespecífico, com vários flare-ups, síndromes dolorosas crônicas, o seu prognóstico é de 1 a 2 anos. Aí você imagina logo, caramba, eu vou ficar 1 ano indo uma vez por semana no seu consultório? É claro que não. Tem paciente que está comigo há 7 anos e fizeram 20 sessões. Tem paciente que está comigo há 2 anos e fizeram 12 sessões. Tem paciente... Eu dei alta mês passado para um paciente de 1 ano e 4 meses, com um quadro completamente inconclusivo. O paciente fez 14 sessões de fisioterapia. Então, tudo depende do diagnóstico que você tiver. Não do diagnóstico do exame médico, do exame complementar, do diagnóstico fisioterapêutico. Entenda, o médico ele trata você baseado na medicina. O fisioterapeuta trata você baseado na fisioterapia. Um vê doença, lesão e inflamação. Que existe, claro que existe, mas em 94% dos casos, 95% dos casos, não é doença, lesão e inflamação que gera dor crônica. É uma falha no processamento do cérebro, mediante as informações que você recebe, que podem ser nocivas ou não. Beleza? Do ponto de vista de evidência e de enganação, o que é que eu quero falar para você a respeito? Eu quero falar com você o seguinte. Muitos pacientes falam comigo, Caio, eu estou fazendo osteopatia para melhorar a dor. E eu melhoro, só que quando o cara sai de minha casa, quando eu saio do consultório do cara, a dor volta. 4 horas depois a dor tá igual, no outro dia eu tô a mesma coisa. E aí vai ficar dependente de osteopatia a vida toda? Eu sou osteopata também. Qual que é o meu interesse em me desfazer da osteopatia? A osteopatia é útil em alguns casos. Existem regras de predição clínica que dá para você predizer sucesso com manipulação vertebral derivada da osteopatia ou da quiropraxia, por exemplo. Vamos pegar um exemplo de quem está na live aí. Esses 4 que estão me acompanhando, ó. Grande Júnior, tudo bem, Júnior? Foca em seu exercício, hein, velho? Tô de olho. Dan Jensen, Indiana Bernardi, Thiago Flying. Vamos falar com o Thiago. Vamos supor que o Thiago chega para mim com uma dor lombar que está irradiando para a coxa e não ultrapassa a linha do joelho. O Thiago ele está com dor há menos de 16 dias. A dor não ultrapassa a linha do joelho, como eu falei. O Thiago não tem tensão neuroadversa e a rotação interna do quadril do Thiago é livre. Essas quatro regrinhas de predição clínica que a gente encontra no exame físico predizem que o Thiago vai ter muito sucesso com intervenções manipulativas, sejam elas derivadas da osteopatia, da quiropraxia, da terapia manual ortopédica, do tuiná, enfim. Ele vai ter muito sucesso, porque a regra de predição clínica mostra que os pacientes com essas características no exame físico têm um sucesso absurdo nas primeiras 4 semanas, somente com manipulação. Eles melhoram, ficam melhores por 2, 3, 4, 6 meses, antes de ter o problema de novo. Só que a maioria dos profissionais não sabe examinar esses critérios do Thiago. Então, eles começam a usar a ferramenta da osteopatia, da quiropraxia, de forma aleatória. E aí, eles arriscam a sorte para dizer, ó, esse aqui melhorou, esse não melhorou, esse me chamou de herói, esse me xingou todo porque piorou. Esse aqui tá com a melhora tão pequena que se ele soubesse que a melhora era pequenininha, ele nem pagaria pelo seu tratamento, né? Isso se chama Truman Effect, acontece com todas as intervenções, não só com a osteopatia. Então, veja bem, quando eu vou no meu processo leigo na área da saúde,
achar que um médico ortopedista vai dizer o que eu tenho que fazer na fisioterapia, e aí o cara entra em contato na sessão assim, ó. Abra o WhatsApp da recepção, aí você olha assim. Olha lá, João, Caio, preciso de 20 sessões de fisioterapia para o meu joelho, quanto custa? Isso não existe. Quem disse que a fisioterapia é para o joelho? Por quê? Porque o médico de joelho lá avaliou o João com dor no joelho. Só que o médico só avalia o joelho. Ele fez o exame de imagem e achou lá condromalácia patelar, lesão de menisco, lesão do canto posterolateral, espessamento ligamentar, inflamação da gordura de Rofa, sobrecarga do mecanismo extensor do joelho, tudo no exame de imagem. Quando o João chega para mim, eu avalio ele e digo, ó, seu problema não está no joelho, seu problema está na coluna lombar. Na coluna lombar tem um nervo que vai para a parte de dentro do joelho. Você tem dor aí nessa região de pata de ganso ou nessa região de pata anserina, né? Mas a sua dor não é provocada pelo seu joelho, porque o seu joelho está livre, dobrando, esticando, rodando interno e rodando externo. Seu joelho aceita a carga do caminhar, aceita a carga do sentar, levantar. Seu joelho não tem problema. Mas a reversão da curva da sua coluna lombar está obstruída. Você tem um bloqueio de movimento na coluna. E está afetando a raiz nervosa que leva a função do joelho. E isso vai fazer com que o seu joelho fique doendo. Então, enquanto você ficar fazendo aí 77, 80 sessões de fisioterapia, você não vai melhorar. Porque o problema não está no joelho, o problema está na sua coluna. Enquanto você não tratar a coluna, você não melhora. Do mesmo tempo que o João, ele poderia estar dizendo assim: preciso de 30 sessões de fisioterapia para o meu tornozelo. Quem disse que o problema está no tornozelo? O médico de tornozelo? Claro, você foi quando lá, ele avalia onde está a dor. Ele não avalia você como todo. Ele não pergunta como está a sua vida. Ele não pergunta o seu contexto de vida, o seu contexto social de trabalho. Ele não pesquisa todas as suas condições orgânicas. Ele não é clínico, ele é especialista. E aí, o erro do paciente, gente, pode parecer estranho, tá? Pode parecer muito estranho, mas o erro do paciente é procurar o especialista. Caio, que loucura que você está me dizendo. Você está me dizendo que eu estou com dor de cabeça, na cabeça tem meu cérebro, e eu preciso ir no neurologista. É o que eu penso. Você está dizendo que eu estou errado em ir no neurologista? É isso que eu estou te dizendo. Por que eu estou te dizendo? Porque hoje, a Sociedade Internacional para o Estudo das Cefaleias identifica que existem mais de 300 tipos de cefaleias diferentes. E um dos mais prevalentes é a cefaleia cervicogênica, onde neurologista nenhum vai saber tratar você. Só quem vai te tratar é o fisioterapeuta músculo-esquelético. Você vai lá, vai fazer uma tomografia, não vai achar nada, com fé em Deus, que menos de 5% dos casos a tomografia acha uma encefalite, um tumor de hipófise, menos de 5% dos casos, tá? Muito menos que 5%. Você vai fazer a ressonância da cabeça lá com o neuro, não vai achar zorra nenhuma. E quando você chegar no fisioterapeuta, ele vai avaliar você e vai identificar, ó, sua cabeça roda para um lado e não roda para o outro. Sua cabeça inclina para um lado e não inclina para o outro. Sua cabeça produz bem, mas não retrai bem. Quando retrai, sua dor de cabeça aparece. Você tem uma musculatura aqui, ó, chamada esternocleidomastoide, que eu vou mostrar ele aqui para você, ó. É esse músculo que quando eu rodo fica aqui saliente, ó. Se eu botar uma resistência aqui, ele fica mais saliente ainda, tá vendo? Esse músculo aqui é tem ramificações de um nervo chamado acessório que sai lá da vértebra cervical 2. Aí a gente faz uma avaliação da mobilidade passiva da sua segunda vértebra cervical. E aí a gente vê que há uma restrição passiva de rotação para a esquerda. Aí a gente deita você de barriga para baixo e pede para você rodar a cabeça para a direita várias vezes, 35, 40 vezes. No início das repetições, você sente sua dor de cabeça começar a aparecer, começar a intensificar e do nada ela começa a desaparecer. E eu te passo esse exercício para fazer em casa 5 vezes no dia por uma semana. Você volta na segunda sessão 30% melhor. Aí eu diminuo a frequência para 3 vezes na semana, prescrevo um outro exercício para melhorar a mobilidade passiva da vértebra cervical C2, você volta 50% melhor. Aí você chega na terceira sessão, eu vou e faço uma técnica de movimento em você, onde eu deito você com a cabeça fora da maca e deixo você com a cabeça pendurada. E aí você abole a dor de cabeça.
Chega na quarta sessão, você está 100% melhor, mas ainda tem uma rigidez para rodar o pescoço. Por que eu estou te explicando tudo isso, pessoal? Porque o processo é complexo. Eu estou tentando sim. Claro que não é só isso. Eu sei que pode parecer simples para você da forma que eu estou explicando. Mas claro que não é só isso. Por exemplo, você é empresário e tem 8 funcionários e 2 desses funcionários estão gerando problema para a sua empresa e é o olho do dono que engorda o negócio, né? Então você tem que estar presente, você não pode se ausentar do negócio. Isso vai fazer com que você aumente sua carga horária de trabalho, se sinta sobrecarregado e a sua percepção de esforço dado versus recompensa recebida, de reconhecimento enquanto líder, de reconhecimento enquanto chefe, de reconhecimento enquanto funcionário, de reconhecimento enquanto sócio ou de reconhecimento financeiro do que você produz é pobre. Por que é pobre? Porque você acha que você se doa mais, mas recebe pouco. E aí você melhora 90%, tá com a dorzinha residual lá, achando que ainda tem que fazer alguma coisa, não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você só tem que manipular o contexto social da sua vida, que está sendo uma coisa que a gente chama de EVDE. Evento de vida desencadeador de estresse. Todo EVDE que acontece na vida das pessoas gera algum grau de hiperativação do sistema nervoso. E isso aumenta as células gliais, a ativação das células gliais, que são mediadores pró-inflamatórios. E esses mediadores pró-inflamatórios, eles são cognitivos e comportamentais. Não adianta você tomar nimesulida, meu amigo. Não adianta você tomar duodecadron. Não adianta você tomar diprospan. Vai para emergência, toma tramal na veia. Vai com tramadol para casa. Vai com prescrição de remédio para um mês inteiro para procurar um especialista. O especialista te faz o exame de imagem e não acha nada. Te manda para fisioterapia. Vai para a fisioterapia do plano de saúde fazer isso aqui, ó. Fazer alongamento, colocar ultrassom, colocar choquinho, colocar calorzinho. E não sai daí para lugar nenhum. Quando você sai do tratamento, é isso mesmo, vou conviver com a dor. Fisioterapia não presta para nada, já fiz 77 sessões e não melhorei. Por que você procurou especialista? Vamos supor que você fosse num médico ou num fisioterapeuta clínico, que vai avaliar você como um todo e vai pesquisar quais são as esferas da sua vida que estão interferindo na percepção, na magnificação ou na perpetuação da sua dor. E aí ele vai poder te direcionar que, olha, essa sua dor de cabeça não tem nada a ver com enxaqueca, não é uma cefaleia em salva, não é uma cefaleia tensional, não é uma cefaleia cervicogênica, não é uma migrânia vestibular. Essa sua dor de cabeça pode ser por causa de uma disfunção estomacal. Você precisa ir num gastro. E aí você faz num gastro, o cara bota o endoscopia, você não sente nada no estômago. Você não sente nada no estômago. O cara bota a endoscopia lá e vê gastrite enantiomatosa leve, H. pylori presente, refluxo gastroesofágico, hipotrofia da cárdia, que é uma válvula que quando o alimento entra, ela abre para passar para o estômago e ela tem que fechar para não deixar refluir. A sua não está fechando. E você não sente nada. Por quê, pessoal? A maioria dos problemas são assintomáticos. Eles começam a acontecer sem você sentir porra nenhuma. Quando você sente uma coisinha, você bota um omeprazol para dentro. Bota um pantoprazol para dentro, bota um adipept para dentro e você melhora. Você não sabe que o que está causando tudo isso de desconforto gastrointestinal é a sua rotina de álcool, é a sua rotina de alimentação, é a sua rotina de inatividade física, é a ansiedade porque você mora longe dos pais, veio do interior para estudar e está numa casa, numa república com vários alunos e você não gosta do ambiente de onde você mora. Mas você também não tem condição para bancar um apartamento sozinho para você morar e ter tranquilidade para estudar. Você tá com um filho doente, tendo que levar ele para um tratamento de câncer, e isso tá interferindo completamente no objetivo de vida que você tem de estudar para o seu concurso, tirando sua concentração, privando seu sono, aumentando seu estresse. Isso tudo afeta o seu estômago, você não está sentindo porra nenhuma no estômago. Afetou seu estômago, afeta o seu intestino também. Intestino é seu segundo cérebro. Recaptação de serotonina quebrada, mediadores pró-inflamatórios lá em cima, cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima, olhos dilatados o tempo todo.
Ó, vamos bloquear aqui esses fakes. Quando começa a entrar fake assim, meu irmão, a gente tem que parar tudo e bloquear, porque vem um bocado de mensagem ridícula. Então às vezes a gente vai parar o conteúdo assim só pra inibir essa galera aí. Enfim, você entende como o problema é complexo? Agora vamos pro ponto final da live, tá? Ponto final que eu botei aí: dor, tratamento, evidências e enganação. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre ventosa. Existem diversos profissionais que deitam você num ambiente super aconchegante, cheiroso, escuro, com luz baixa, musiquinha do jeito que você gosta, deitam você de barriga para baixo, colocam aqueles copinhos de sucção em suas costas e você se sente bem, você relaxa. Só que a maioria das dores crônicas tem interferência mecânica e de movimento. É a corrida que dói, é o agachamento que dói, é a musculação que dói. E quando você faz essas ventosas, você relaxa a sua musculatura e sente algum alívio da dor, 24 a 72 horas você está igual de novo. Porque já foi comparado que a ventosa, em estudos científicos, não funciona para dor crônica. Melhora seu bem-estar, melhora sua satisfação com o tratamento, você tem a percepção de que está sendo cuidado, acarinhado e acolhido pelo profissional. E você tem esse efeito contextual de melhora enquanto está fazendo a ventosa. Só que depois o problema volta. Se você me disser assim, eu quero porque eu me sinto bem, vai lá, gasta seu dinheiro, faz sua ventosa porque se sente bem, você gosta do cara que aplica a sua ventosa, você conversa com ele sobre sua vida, tá tudo bem. Agora, te dizer que isso vai melhorar sua dor crônica, não há evidência científica para isso. Vamos falar sobre fortalecimento muscular, que é um dos maiores mitos no tratamento da dor. Quando a gente pega pacientes com dores nas costas, com dores nos quadris, com dores nos joelhos, ombros, enfim, com dor, a gente compara a atividade eletromiográfica da coluna desses pacientes através de um aparelhinho que mede se seu músculo está ativo, se seu músculo está inativo. As pessoas que têm dor, elas já têm atividade muscular muito grande. Todos os testes de força da maioria das pessoas que têm dor, eles estão preservados. E quando a gente pega as pessoas que não têm dor, a atividade elétrica dessas pessoas, ela é baixa. Então, se eu pego esse paciente e vou pro Pilates ou pro RPG, fortalecer o core, RPG eu falo depois, fortalecer o core, ativar o powerhouse, contrair o abdômen, eu tô fazendo o que com esse paciente? Eu tô aumentando a atividade muscular ainda mais. Se eu tenho um fator que tá perpetuando dor, é o aumento da atividade muscular protetora mediada pelo sistema nervoso central, está reconhecendo que alguma estrutura do seu corpo está frágil e sob ameaça detectável. Como assim ameaça, Caio? Porra, dobrar a coluna para pegar um sapato, vestir uma meia, você sente dor. Você acha que está ferido, você fica com medo de mexer, logo a região da amígdala, da ínsula no seu cérebro, desencadeia reflexos dolorosos para te mostrar que tem algo errado ali. E se você acha que está machucado, você evita aquilo. E se você evita aquilo, você aumenta a rigidez, que é a dificuldade de dobrar. Isso é o caso mais comum que existe, tá? Isso aí é 99,9% dos casos de dor na coluna dobrando o tronco. Então, pessoal, não dá pra gente continuar fortalecendo esses pacientes. Porque o fortalecimento muscular aumenta a atividade do tronco. E se eu aumento a atividade do tronco, eu magnifico, amplio, perpetuo o quadro de dor do paciente. Então esses pacientes têm que ter movimentos que relaxem a musculatura. Caio, mas ventosa não relaxa? Porra, relaxa! Mas o paciente depende daquilo. Se você ensina um movimento para o paciente para ele relaxar sozinho, ele para de depender de você, ele vai menos em você, ele gasta menos dinheiro com tratamento e você fica mais reconhecido na porra do mercado. Porque o paciente sabe o que ele tem que fazer para melhorar sem precisar ir para você. O paciente tem uma vida. O paciente tem um trabalho, tem uma família, tem um filho, tem uma mulher. Ele não pode perder o tempo da vida dele com o seu tratamento. Ele quer ir lá para saber por que eu estou com isso, o que é que eu faço para melhorar, o que é que eu faço para não ter de novo. Existe alguma coisa que eu tenho que fazer para acelerar o resultado do meu tratamento? O paciente vai com essas perguntas para você. E se você não souber responder, você vai continuar nessa mesmice aí, ó, de CLT, ganhando R$2.000 por mês para atender 40 pacientes por dia,
10 ao mesmo tempo a cada meia hora, colocar aparelhinho, colocar calorzinho, fazer liberação miofascial, ventosa, TENS, ultrassom, gelo, manipulação de forma inescrupulosa, você nunca vai ser reconhecido no mercado. Sobre RPG, é o mito da postura. Olha só, pessoal, RPG só tem no Brasil e na França. Inglaterra e Estados Unidos não sabem nem o que é RPG. Canadá, Nova Zelândia, Austrália, os grandes centros de reabilitação musculoesquelética não sabem nem o que é RPG. Reeducação postural global. Ó, eu pego um conjunto de posições. Ó, que genial. Quem é que fez isso? Philippe Souchard. Merece todo o meu respeito como empreendedor. Como fisioterapeuta, o método dele já caiu por terra há décadas. Há décadas. Tá? Ele pegou um cenário onde a fisioterapia era coletiva, na França, montou um cenário onde a fisioterapia se tornou individual, analisou os comportamentos posturais das pessoas e disse, ó, se eu fizer isso aqui com o meu ombro, se eu fizer isso aqui com o meu peito, se eu fizer isso aqui com a minha cabeça, com a minha lombar, eu estou numa postura imponente, mais elegante, portanto melhor. Esteticamente eu estou bem mais aceitável, portanto esse é o padrão que vai melhorar a dor nas costas das pessoas. Pronto, criou um conjunto de posições e falou assim, ó, vou chamar de reeducação postural global, vou ganhar a patente desse método, vou vender esse método para todo mundo e vou fazer uma coisa que ninguém tinha sacado ainda, individualizar a prestação de serviços em fisioterapia. Pronto, ele foi o primeiro, inovador, individualizou o tratamento, criou o RPG, vendeu o RPG para o Brasil, foi super bem aceito, é milionário, né? Tem escolas no Brasil e na França e muitos fisioterapeutas ainda fazem o curso. E aí, pessoal, eu quero te dizer o quê? Assim como qualquer outro tipo de exercício, o RPG ele não é superior a esse tipo de exercício. Então, o RPG, você também depende do profissional. O RPG, ele tem o foco em corrigir a sua postura. Porém, há 2 décadas, a JOSPT, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, que é uma das maiores revistas mundiais em fisioterapia ortopédica esportiva, lançou um editorial, esqueci o nome, acho que é Bill Vicentino, o editor. Ele mostrou um editorial onde é preciso rever o mito da postura, onde ele comparou ele pegou estudos que compararam diversas posições, posição relaxada e posição ereta, e analisou a influência dessas posturas na dor, e não houve mudança significativa em quem estava relaxado e passou a ficar ereto, e em quem estava ereto e passou a ficar relaxado, mostrando que não há influência da postura no comportamento de dor crônica. Ainda conseguiu encontrar resultados em pacientes que ficavam na postura elegante e ereta por muito tempo, gerando fadiga muscular, e essa fadiga muscular perpetuando dor de uma posição que aquele paciente não estava acostumado a ficar, gerando um comportamento funcional mal adaptativo. Se alguma coisa tiver muito técnica e você não estiver entendendo, pode comentar aí embaixo que a gente para explicar de uma forma mais didática, tá? Esse comportamento funcional mal adaptativo nada mais é do que você assumir uma posição para as suas costas que você não estava acostumado. E se você não estava acostumado, o que é que vai acontecer? Quando você não está acostumado com a postura, ou quando te dizem que você está sentado assim e você precisa sentar assim, você começa a usar demais a sua musculatura, acumular ácido lático, e esse ácido lático gera uma sinalização para o seu cérebro de que algo está errado ali. Então seu cérebro começa a gerar espasmo muscular para você sentir dor e você desativar aquela musculatura que está sendo utilizada em excesso. Você começa a adotar comportamentos completamente... Eu não encontro nem palavra para te dizer, mas eu vou tentar exemplificar, né? Ó, você tá me vendo de lado aí, né? Eu vou estender a minha cabeça e vou fletir a minha cabeça. Estender a minha cabeça e fletir a minha cabeça. Estender a minha cabeça e fletir a minha cabeça. Se você analisou, esse é o comportamento normal do movimento do pescoço. Quando você faz qualquer terapia postural e ele fala que você tem que ficar assim, olha como é a flexão da cabeça. Olha como é a extensão da cabeça. Olha a flexão da cabeça. Olha a extensão da cabeça. Mudou alguma coisa? Se mudou, coloca um foguetinho aí nos comentários. É um padrão antifisiológico.
E eu poderia ficar aqui por horas explicando para você por que RPG não serve para tratar dor crônica. Agora olha só, eu sou RPGista também. Eu fui treinado por uma das profissionais que foi para a Universidade de Saint-Mond, na França, fazer a certificação com o Philippe Souchard. Fui treinado em 2014 por ela. Eu fiz RPG em muitos pacientes, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu aplico RPG em um paciente. E eu vou te dizer o quadro desse paciente. É filho de uma paciente muito querida, não gosta de atividade física na escola. Na escola ele fica sentado o dia todo. Quando ele chega em casa, ele tem que estudar sentado mais um pouquinho. Quando ele termina de estudar, ele vai pro computador, porque ele é gamer, e fica o dia todo sentado. A postura dele é completamente relaxada. Quando a gente coloca ele numa mudança de postura, ele sente muita dor. E o que é que a gente está fazendo? Ele começou a apresentar uma característica de costelas aladas, onde o aspecto estético dele é como se ele tivesse estômago alto, e ele não era assim. Então eu estou usando o RPG para fazer uma ativação abdominal, para que essa ativação abdominal consiga melhorar o aspecto estético dele, deixando a mãe dele ciente de que outras dores podem surgir, porque não é um padrão que ele estava acostumado. Outras dores podem surgir por isso. E por que eu estou te falando isso aqui? Porque o que ele precisa é de atividade física. Mas eu não sou o agente transformador do comportamento de uma criança. O agente transformador do comportamento de uma criança deve ser um psicólogo, de preferência terapeuta cognitivo comportamental. E ele deve ser arrastado pelo exemplo da mãe e do pai, que já estão fazendo atividade física. E agora a irmã também está fazendo, para motivar eles a realizar atividade física. No momento que a mãe dele me disser, Caio, ele está fazendo musculação com a gente, eu vou falar para ele, ó, tá de alta, meu querido. Era só disso que você precisava. Você entende a limitação da técnica, a indicação da técnica, por que a gente utiliza uma coisa, por que a gente não utiliza outra? É completamente diferente, pessoal. Então é por isso que RPG não funciona para dor crônica. Vamos falar de ozônio agora, tá? Vamos falar de ozônio. Marcela Lobato. Marcela, você é fisioterapeuta? Quero mudar de vida, estou cansada de plantões. Vamos lá. Você não vai conversar comigo não, tá, Marcela? Você vai procurar o Igor Santana, fisioterapeuta do Espírito Santo, que era coordenador de uma UTI hospitalar, reconhecido no mercado profissional, que estava cansado da vida de plantões. O Igor entrou para a formação BeExpert, fez os módulos da formação, foi direto para um consultório. Hoje ele faz os seus horários, gerando resultados expressivos na fisioterapia musculoesquelética. Foi da noite para o dia? Não. É todo aluno que consegue esse resultado? Definitivamente não. Só para você ter uma ideia, de 233 alunos que a gente tem 17% dos alunos que alcançaram o resultado de alcançar 10k de faturamento por mês depois do nosso curso. Essa é a nossa promessa, tá? Se você entrar para o nosso curso, você vai encontrar uma entrega brutal de conteúdo, você vai encontrar demonstrações ao vivo que foram realizadas em pacientes complexos dos nossos alunos, você vai encontrar mesas redondas chamadas hot seats, onde eu comento casos complexos difíceis de serem solucionados dos alunos, para que você aumente sua expertise profissional do absoluto zero. Então o módulo 1, o módulo 0, eu te ensino a avaliação musculoesquelética, passo a passo, para você entrevistar o seu paciente, baseado em entrevista motivacional, com espelhamento, com escuta ativa, onde o paciente vai se ver realmente numa experiência nova de avaliação que nenhum profissional de saúde, a maioria dos profissionais de saúde não fazem. Um paciente é interrompido a cada 11 segundos no seu discurso na anamnese, no primeiro contato profissional com um médico.
A maioria dos médicos que atendem plano de saúde te atendem em 15 minutos, uma consulta corriqueira, onde dói, vão prescrever um exame de imagem, toma esse remedinho aqui e volta com 7 dias. Volta com 7 dias com o exame, você precisa de cirurgia. Entendeu? De jeito nenhum, te mandar pra UTI de jeito nenhum. Só pra você ter uma ideia, minha noiva é de UTI, tá? Então não tenho nada contra, admiro o trabalho dela de uma forma maravilhosa, né? Se vocês são super necessários na UTI. Eu tô falando a respeito da sua insatisfação de estar cansada de plantões. Se a UTI não é mais para você, você tem um novo caminho para seguir. Basta clicar no link do perfil e se matricular no método BeExpert. Clicar nos destaques, ver o arroba dos destaques lá. Você vai ver o arroba do Igor, que é um dos alunos que saiu da UTI e que agora está vivendo de consultório particular lá no Espírito Santo, depois que fez a formação BeExpert, tá bom? Então, já que você não aguenta mais, a gente tem essa alternativa para você. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de ozônio, tá? Ozonioterapia, muito difundada pelo mundo. Ozonioterapia, plasma rico em plaquetas, injeções de ácido hialurônico, Civinsky, cartilagem de tubarão, metilsulfonilmetano, que mais, meu Deus? Sulfato de condroitina e glucosamina, com promessas de evitar o desgaste articular, com promessas de degradar uma hérnia de disco que esteja extrusa. Veja bem, se você for num site chamado clinicaltrials.gov e colocar ozonioterapy e procurar todos os ensaios clínicos registrados para ozonioterapia no tratamento de dores crônicas, você não vai achar nenhum. Então, eu recomendo que você vá no YouTube e coloque ozonioterapia Rogério Liporace, que é um dos grandes fisioterapeutas do país, sempre baseado em evidência, qual eu admiro muito, colega de profissão. E ele dá uma super aula de 40 minutinhos sobre ozônio e te mostra por que ozônio só serve para procedimentos odontológicos. Não adianta você meter ozônio no seu ouvido, não adianta você aplicar ozônio retal, não adianta você botar injeção de ozônio, porque ozônio é cicatrizante, é bactericida, é anti-inflamatório, combate radicais livres. Amigo, minha bisavó já dizia, quando uma coisa é bom pra tudo, desconfie. Já diz, porque ela tem 99 anos, tá lá na casinha dela, minha véia, minha filha, viu? Ela fala assim, ó, meu filho tá sentindo o quê? Dor de cabeça, minha filha, toma None é bom pra tudo. Aí ela dá risada, né? Quando uma coisa é boa pra tudo, desconfie. Então, enfim, pessoal, para saber se uma coisa funciona, a gente tem que testar a coisa versus nada, para saber se ela superou a história natural do problema, ou uma coisa versus o que já é tratamento, para saber se ela oferece o mesmo benefício do tratamento já comprovado com o mínimo custo-efetividade. Então, quando você vê esses expoentes da música brasileira aplicando essas coisas, ou quando você vê Michael Phelps em Olimpíadas com marca de ventosa, com fita colorida colada na pele, kinesiotape, que só serve para enrolar cabo de raquete para você jogar tênis, não serve para porra nenhuma, e você vê um bocado de jogador de futebol, opa aí, Ana Siqueira, estão vendendo ozônio para curar autismo, velho. O Marcos Mion, ele é um cara muito engajado nessa causa, né, de autismo. Ele tem um filho autista. É lindo ver a forma como ele cuida da família, a forma como ele exerce a função paterna. Vira e mexe, ele bate nessa tecla, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas salvo engano, tratamento para autismo, psicólogo, psiquiatra, suporte familiar. Existem algumas terapias na neuropsicologia, salvo engano, ABA, Denver, TEA. ABA, Denver, não lembro agora, mas enfim, não é com ozônio que você vai tratar autismo, tá? Definitivamente não é com ozônio. Então, essas coisas que te vendem como solucionadoras de diversos problemas, você tem que dar um passo atrás. Tem que ver se tem evidência científica. Tem que procurar os profissionais mais capacitados do mundo. E você não vai encontrar isso pelo seu plano de saúde. Então, vamos falar sobre um último mito aqui agora, tá? Que é o mito da inflamação. Vamos falar disso aplicado à hérnia de disco. Veja bem, se eu tenho uma ferida no meu dedo
essa ferida vai ter um tempo de cicatrização, que geralmente é de 3 semanas. No início da ferida você tem a fase inflamatória com exudato, edema, vermelhidão, hemorragia sanguínea no tecido. E você vai ter uma próxima fase de cicatrização, de remodelamento, de reparo tecidual e de remodelamento, onde as bordas da ferida vão contrair para se aproximar e o colágeno, elastina, fibronectina vai ser transmitido por uma sinalização central através de um fenômeno chamado quimiotaxia, onde as células imunológicas chamadas macrófagos vão lá degradar o tecido morto para reparar aquele tecido. Isso acontece em toda lesão. Não é só porque eu cortei o dedo que isso acontece, que eu tenho um cascão. Se você tem uma ferida na coluna, você tem uma hérnia de disco extrusa com processo inflamatório, com síndrome radicular, seu sistema imunológico está fazendo isso acontecer, tá? Quando você vai no médico e você coloca um anti-inflamatório ali e você inibe as ciclooxigenases, tem 2 tipos de COX, né? Ciclooxigenase 1 e 2. Quando você inibe a COX seletivamente para combater a ação histamínica e a ação das prostaglandinas, você manda uma sinalização para o cérebro não ativar essa cascata de quimiotaxia do sistema imunológico e você retarda as fases do reparo tecidual. Caio, mas eu fico com menos dor. Sim, você vai ficar com menos dor, porque o anti-inflamatório vai gerar uma outra sinalização no cérebro via substância cinzenta periaquedutal no corno posterior da medula, e quando chegar lá no tronco cerebral, o tronco cerebral vai fazer várias sinalizações para o cérebro combater a torneira de dor. E aí você vai sentir menos dor. Só que o processo de inflamação é necessário. Repita comigo, pelo amor de Deus. O processo inflamatório é necessário para o reparo tecidual. Se você impede ele de acontecer, você atrasa a sua recuperação. Caio, meu Deus do céu, então o que eu faço? Fisioterapia musculoesquelética, junto com analgésicos simples, com um bom médico da dor. Esqueça o ortopedista. Esqueça o ortopedista. Claro que não são todos. Em especial aqui em Salvador tem 2 que eu adoro encaminhar pacientes que têm uma consciência assim fora do comum. Mas a maioria dos ortopedistas ficam entupindo você de remédio e não te dando autonomia em nada. Aí você não melhora do diabo da inflamação, da dor, do seu quadro principal. E o que é que ele fala? Olha, tentamos o tratamento conservador, você não melhorou, agora temos que te operar. Fácil, né? 16, 40, 70 mil reais na cirurgia, 10 cirurgias no dia no hospital. Massa, né? Lindo. Cuidado, o sistema de saúde ele te quer doente, ele quer lucrar em cima de você. Ele não quer te dar autonomia, ele quer te fazer dependente de procedimentos invasivos. Você vai melhorar enquanto estiver tomando aquele bloqueio, quando o bloqueio passar, você não vai melhorar. Aí trata 6 anos tratando, tomando bloqueio, tomando remédio. Ah, agora mandaram operar, vou numa segunda opinião médica. O médico te diz a mesma coisa, porque os caras estudam a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, tem uma cooperativa aqui em Salvador que tem 48 ortopedistas na mesma cooperativa. Aí você vai para 4, 5 opiniões médicas, todos eles da mesma cooperativa. Todos eles, e você não sabe, né? Aí te fazem venda casada, ó. Aqui na clínica tem pilates, aqui na clínica tem RPG, aqui na clínica tem osteopata, seu plano de saúde cobre tudo, vamos fazer reembolso assistido. Quando você recebe a conta do reembolso lá, 10 vezes mais do que o valor que o cara cobra no particular. E aí você tem que transferir o valor do reembolso para a clínica, porque ele estava te oferecendo um tratamento, né? E você não estava pagando nada, estava só dando seu plano de saúde. Quando chega no outro ano, seu plano de saúde tem um reajuste de 28%, de 36%, de 40% da mensalidade, porque você teve um uso absurdo e excessivo com procedimentos que não te fizeram resolver o problema. Então, o buraco é muito mais embaixo. Repito, a inflamação é um processo necessário para a sua reabilitação. Não tente combater ela com anti-inflamatórios. E, gente, mais uma vez, a gente é sempre muito mal interpretado, porque as informações são muito contrassensuais, né? Eu não estou falando aqui de você que pegou um coronavírus grave, não vacinou, porque você decidiu não vacinar. Você tá com sua mãe aí de 80 anos, você entendeu que... Deixa eu buscar o Insta do Igor aqui. Igor. O Igor é diferente, tá? O Igor dele é diferente. A imagem tá ao contrário aí, né? Tá. Vou escrever aqui. Igor
com H e com Y, Santana.Físio. Pronto. O arroba é esse aí, tá? IgorSantana.Físio. Pode falar com ele lá, que eu tenho certeza que ele vai falar sobre a experiência de transição da UTI para consultório, tá? Socorro, estou muito desesperado. Vou tirar minha vida e o da minha família. Estou aqui com o vidro de veneno nas mãos, desesperado e chumbinho. Eu sou o Wagner Freitas. Wagner, procure um psicólogo e um psiquiatra o mais rápido possível, viu? Sua vida vale mais do que qualquer desespero. Vamos... Rapaz, que onda, viu, velho? Toda vez que um paciente revelar ideação suicida, pessoal, psicólogo e psiquiatra o mais rápido possível, viu? Lembre que sua vida vale muito mais do que qualquer coisa que você esteja passando. Remover vida ao vivo. Que coisa. Tá, vamos confirmar aqui, tá, pessoal? Tá repreendido em nome de Jesus, é isso aí. Realmente isso rola, tá? Então, só finalizando a questão, não é a primeira vez que isso aconteceu, não. Rapaz, que coisa, viu? Deus te abençoe, viu, Igor? Deus te abençoe, viu, Wagner? Vamos terminar o conteúdo de inflamação, tá? Então, como eu estava falando, a inflamação é um processo necessário na sua vida para que você consiga cicatrizar o processo, para que você tenha todo o processo de reparo tecidual e combata a sua dor. Um outro ponto que é importante de salientar é que um trabalho de 2014 de Chiu e colaboradores começou a pegar pacientes com hernia de disco e acompanhar esses pacientes ao longo de 2 anos. E esses trabalhos, tanto do Richard Deu quanto do Chiu e colaboradores, eles conseguiram mostrar que a história natural sem tratamento te dá 88% de chance de melhora em 1 ano. Em 1 ano. Quando você faz a ressonância e você repete a ressonância lá, a hérnia de disco que dava estrusa gigante, tá? Regrediu. 96% dos quadros de hérnia podem regredir espontaneamente. E quanto maior for a hérnia, maior é a chance de regressão. Por quê? Quando aquele disco, ele vira uma protusão e vira uma hérnia, e o núcleo do disco sai do anel, o que é que acontece? O sistema imunológico identifica aquilo como agente agressor, um corpo estranho, e aí começa a combater aquela hérnia para tentar degradar aquele fragmento que está pressionando ali a raiz nervosa. Então, olha como Deus é perfeito, né? A história natural do seu problema, ela já é favorável para que você não se desespere. Aí você pensa, 1 ano é muito tempo. Cara, não é. 1 ano passa muito rápido. E o pior é você ficar tentando tratamentos como cirurgias endoscópicas, artrodeses, e você cronificar um problema que não era por causa daquilo. Porque sua hérnia de disco, muito provavelmente, não é a causa da sua dor. Apenas 4% das hérnias são operadas. 4%. Muitas pessoas sem dor têm hérnia de disco. Então, assim, eu espero com essa live ter exemplificado para você o que é dor, quais são as influências que fazem você permanecer com, ampliar a sensação de e perpetuar a dor, né? Eu espero que você tenha entendido isso. Eu espero que você tenha entendido qual é a linha de tratamento que a gente tem para dor. E eu espero que você tenha entendido o que é enganação nesse tratamento, tá? Essa live vai ficar salva aqui no feed, se você quiser encaminhar ela para qualquer pessoa que esteja sofrendo com dor crônica. É importante que você faça isso para que talvez essa pessoa não seja operada sem necessidade, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço, o movimento é vida. E lembrem-se, vocês que são fisioterapeutas, dia 9 de abril a gente vai dar uma aula ao vivo no Zoom
sistematizando o tratamento das síndromes dolorosas crônicas. Para participar, basta ir no link do perfil e entrar no grupo do Telegram da Masterclass. No dia 10 de abril, a gente vai abrir 10 vagas para os nossos programas educacionais. Se você quiser disputar uma dessas vagas, entre para o grupo do Telegram. Já temos 114 interessados dentro do grupo, só serão 10 vagas. Então, se você quiser concorrer, a gente vai abrir as inscrições de 5 da manhã até as 23h59. Tá? E a qualquer momento que a gente preencher as 10 vagas, a gente vai encerrar as inscrições, tá? Que mais? 3 e 4 de abril, 3 e 4 de junho, estarei em Aracaju, ministrando a aula na pós-graduação da REAB, de Fisioterapia Ortopédica Esportiva. O módulo vai ser sobre avaliação e tratamento da coluna vertebral. E nesse módulo apresentaremos o curso livre de tratamento não cirúrgico da coluna, onde a gente tem apenas 8 inscrições disponíveis. Se você tiver interesse, entre em contato com a REAB Sergipe ou com o professor Paulo Márcio para você se inscrever, tá bom? 3 e 4 de junho, evento presencial na pós-graduação da REAB. E é isso. Acho que era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço. Movimento é vida.